Olá, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Eu estou entrando aqui com a galera do Google Meet. Tentei um lugar mais tranquilo hoje. Tomara que a internet nos ajude. Hoje nós vamos estudar sobre um milagre muito especial. E você já pode ir abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Vamos ver se eu consigo entrar aqui. A internet não está me permitindo entrar. Deixa eu enviar. Vamos iniciar então. Não consegui entrar pelo Meet. Vamos ver aqui. Eu vou dar início aqui com vocês. Se em algum momento a internet entrar com a galera, normalmente está tendo umas 20 pessoas. Mas a internet aqui onde nós estamos, eu estou na internet do celular, porque é uma internet muito ruim. Acho que está... Vamos ver aqui. Enfim, hoje nós vamos estudar sobre o momento em que Jesus andou quando Jesus andou sobre as águas. E esse texto está em Mateus. Hoje nós vamos ler Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Então, pegue a sua Bíblia e vamos ler juntos Mateus capítulo 14, versículo 22. Ontem nós estudamos sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus ele tinha ido ali para um lugar com o objetivo de descansar um pouco com os seus discípulos, só que eles não conseguiram descansar, porque tinha uma grande multidão esperando aquelas pessoas. E aquela grande multidão esperando aquelas pessoas, esperando Jesus, né? Fez com que Jesus se compadecesse deles. E Jesus ali passou o dia ensinando aquelas pessoas e terminou aquele dia fazendo um milagre, a primeira multiplicação de pães e peixes. E nós aprendemos com a história Nós aprendemos com a história de ontem, com o milagre de ontem, que Jesus ele pode fazer muito com o pouco que trazemos para ele. Jesus ele tem poder para alimentar uma multidão com pouca coisa, quando nós confiamos no poder dele, quando nós confiamos e nós trazemos a ele aquilo que aquilo que nós temos. Quando nós trazemos aquilo que nós temos a ele, ele pode multiplicar. Nós vamos orar agora, antes de nós lermos a Bíblia e antes de nós tirarmos essas lições, aprendermos com o Mestre. Esse é o objetivo que nós temos aqui. Eu quero dar as boas-vindas para a tia Zéula, para o Vinícius, para o William. Sejam todos bem-vindos aqui. Nós estamos estudando sobre a vida de Jesus desde o Natal. Iniciamos dia 24 de Natal, dia 24 de dezembro. E nós vamos até a Páscoa. Então, continue conosco, estudando sobre Jesus um pouquinho a cada dia. Vamos orar e nós vamos iniciar a leitura da Bíblia. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade de, bem cedo, de manhã, estarmos aqui, diante de Ti, buscando, ó Pai, os Teus ensinamentos, buscando, Senhor, a Tua direção.
E hoje nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a compreender as lições práticas que o Senhor tem para a nossa vida. E tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Então, este relato que nós vamos estudar hoje, nós podemos encontrar também em Marcos capítulo 6, versículos 45 a 52 e também no capítulo 6 de João, a partir do versículos 16 a 21. Então, hoje nós vamos ler o relato de Mateus, porque é o relato que tem mais detalhes. Então, olha o que o relato diz. O relato diz o seguinte, Mateus capítulo 14, versículos 22, a partir do versículo 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Então nós vemos aqui, Jesus havia passado o dia inteiro naquele lugar. E o objetivo de Jesus ao ir àquele lugar era para descansar. Os discípulos tinham passado por uma missão muito especial durante algumas semanas. E eles tinham o objetivo ali de descansar algum tempo. Só que quando eles chegaram àquele lugar, Jesus encontrou ali uma grande multidão. E Jesus se compadeceu daquela multidão. Então Jesus passa o dia ali com aquela multidão. Jesus termina o dia fazendo aquele milagre extraordinário da primeira multiplicação de pães e peixes que nós lemos ontem em Marcos. E agora Jesus pede para que os seus discípulos vá para o outro lugar. Aqui, o texto começa falando que foi Jesus quem compeliu os discípulos a entrarem no barco. Jesus ali, ele iria ficar para despedir as multidões e ele ia ficar para orar. Esse era o objetivo de Jesus. Jesus, ele precisava ficar um pouco sozinho. Então, Jesus, ele despediu as multidões e ele foi orar. Esta palavra que nós lemos aqui já no versículo 2, que fala assim, logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Algumas traduções têm a palavra compelir. Esta palavra compelir, ela tem o mesmo significado de obrigar. Esta é a primeira vez que Jesus ele fala com seus discípulos com tal autoridade e força. E esta palavra também, ela denota um impasse que estava possivelmente acontecendo naquele momento. De um lado, nós temos ali os discípulos, e no versículo 14, no versículo 15 de João capítulo 16, de João capítulo 6, nós vemos que os discípulos ali, eles estavam querendo, junto com o povo, eles estavam querendo proclamar Jesus como rei.
Só que Jesus sabia que se aquilo acontecesse, que o seu ministério ali, ele seria interrompido precocemente. Então ficou um impasse. Os discípulos junto ali com aquelas multidões, com aquelas pessoas tentando proclamar Jesus como rei. E Jesus insistindo para que os discípulos entrassem no barco, a ponto de obrigar. Olha, agora vocês vão, entrem no barco e vão para outro lugar. E vão para outra margem do rio. Já eu me encontro com vocês. Vão. Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem no barco. E os discípulos entraram no barco. Eles demoraram ali. Pode ser que nós não sabemos quanto tempo Jesus ele insistiu para que aqueles discípulos entrassem no barco. Mas nós sabemos que aqueles discípulos, eles demoraram um pouco, eles relutaram para entrar no barco. E por isso que Jesus ele teve que obrigar aqueles discípulos a entrar. Então os discípulos, eles entram no barco, Jesus ele termina ali de despedir aquelas multidões e Jesus sobe para o monte para orar. No silêncio dos montes, sob o céu estrelado, lá estava Jesus em comunhão com o Pai. Possivelmente de lá, de onde Jesus estava, nas colinas dali daquele lugar, Jesus conseguisse avistar o barco dos seus discípulos indo em outra direção, indo para onde ele tinha mandado. A Bíblia relata que o barco estava longe e que o barco começou a ser açoitado pelas ondas. E ainda o barco estava indo contrário ao vento. Estava indo aqui contrário. É isso que fala aqui no versículo 23, no versículo 25 fala assim, olha, no 24 fala assim, ó, entretanto o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhes era contrário. Mas apesar de toda essa dificuldade, a Bíblia fala que eles conseguiram remar. Os discípulos saíram daquele lugar na primeira vigília da noite, ou seja, quando começou a escurecer. E a Bíblia fala que Jesus foi ao encontro deles na quarta vigília da noite, ou seja, depois das 3 da manhã. Os discípulos já tinham passado ali quase 8 horas, aproximadamente 8 horas remando contra aqueles fortes ventos, contra aquelas fortes ondas. E eu fiquei pensando, porque assim, olha, se possivelmente, se os discípulos tivessem obedecido à voz de Jesus, tivessem obedecido à ordem de Jesus de ir para o outro lugar, de ir para o outro lado da margem, se eles tivessem obedecido ao que Jesus tinha pedido a eles naquele momento que Jesus pediu, possivelmente eles não teriam enfrentado essas dificuldades. Porque a distância daquele lugar onde eles estavam até o lugar onde eles iriam ir era de aproximadamente 6 quilômetros. Era algo que duraria em torno de 1 hora de viagem. Eles tinham feito essa viagem de manhã e o mar estava tranquilo, eles tinham feito aquele trajeto em pouco tempo, mas o fato deles demorarem, deles insistirem ali em não atravessarem, talvez insistirem em permanecer ali naquele lugar, logo após a multiplicação dos pães e peixes, fez com que eles passassem por essas dificuldades, porque o mar se agitou, já era noite, eles não sabiam muito bem em que direção eles estavam, e aquilo que era para ser 1 hora de viagem se tornou em aproximadamente 8 horas de viagem, cheios de dificuldades, cheios de temor, cheios de vento. Aquilo que era para demorar 1 hora se tornou em 8 horas de luta, remando contra o vento para salvar a sua própria vida. E aqui nós temos a primeira lição prática para tirar para a nossa vida hoje. Obedecer sempre vai ser melhor do que relutar.
Quando nós obedecemos a Jesus, quando Ele nos fala para fazer as coisas, que nós obedecemos a Jesus no tempo em que Ele pede para nós obedecermos, isso pode evitar com que enfrentemos muitas dificuldades. Isso pode nos ajudar. Só que sabe o fantástico de tudo isso? O que mais me chama a atenção nesse relato é que Jesus sabia que a culpa deles estarem tanto tempo ali relutando e lutando contra as forças da natureza, passando por aquelas dificuldades, Jesus sabia que a culpa era deles. Jesus havia insistido para eles irem logo, mas eles demoraram, eles ficaram relutando e Jesus sabia que a culpa era deles. Só que mesmo Jesus sabendo que aquilo que eles estavam passando era consequência das escolhas deles, Jesus não desiste dos seus discípulos. Jesus, ele vai em direção a eles e Jesus, ele vai de forma extraordinária, porque Jesus vai andando por sobre o mar. Jesus, ele vai ali, andando sobre o mar em direção aos seus discípulos para ajudar os seus discípulos em meio às dificuldades que eles estavam passando. E o relato continua. O relato continua falando que quando eles viram Jesus andando sobre o mar, vindo na direção deles, que eles tiveram medo e que eles gritaram, achando que Jesus fosse um fantasma. Já fazia um bom tempo que esses discípulos eles estavam aprendendo com Jesus. Já fazia algum tempo que eles estavam andando com Jesus. Só que mesmo assim, errôneas. Mesmo assim, aqueles discípulos, eles mantinham algumas crenças errôneas e eles pensaram que a solução do problema deles fosse mais um problema. E eles gritaram. Eles ficaram com medo porque eles achavam que era um fantasma. Então Jesus, ele vem e fala para eles assim: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus, todas as vezes que Jesus ele chega perto de nós, ele nos anima. Todas as vezes que Jesus ele vem em nossa direção, ele está sempre nos falando assim: olha, não tenha medo, sou eu, tenha coragem. Pedro, nós vemos aqui que Pedro reconhecendo a voz de Jesus. Pedro, impulsivo como era, Pedro ele fala assim: olha, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até o Senhor andando sobre as águas. E Jesus então ele fala: venha, venha. E nós vemos aqui Pedro ele saiu do barco com fé e ele foi caminhando em direção a Jesus. Ele saiu do barco com fé, ele caminhou com fé, porque a fé ali, ela estava operando aquele milagre de fazer com que Pedro andasse sobre as águas como Jesus estava andando. E nós vemos aqui neste relato que enquanto Pedro manteve os olhos em Jesus, que ele foi capaz de andar sobre as águas. Pedro, ele se esqueceu da tempestade que estava acontecendo. Pedro se esqueceu do vento. Pedro, ele não enxergava as ondas. Enquanto Pedro manteve os olhos fixos em Jesus, Pedro não olhou para as dificuldades. E enquanto ele manteve os olhos em Jesus, Pedro foi capaz de andar por sobre as águas. Só que sabe o que aconteceu? A Bíblia que dá a entender, e no versículo 30 fala o seguinte, olha o que diz. No versículo 30 diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou. À medida que Pedro foi caminhando sobre as águas, ele foi se sentindo cada vez mais e mais confiante. Ele foi se sentindo cada vez mais e mais seguro. E Pedro, ele passou a olhar ao redor. E Pedro passou a perceber que ali naquele momento estava acontecendo uma tempestade. E sabe o que aconteceu? Pedro perdeu Jesus de vista. E tudo que ele conseguiu enxergar foi aquela agitação, foi aquele vento, foi a força das ondas. E naquele breve instante que Pedro tirou os olhos de Jesus, Pedro
começou a afundar. Quando Pedro olhou para as circunstâncias que estavam para sua volta e tirou os olhos de Jesus, Pedro começou a afundar. E Pedro começou a ter medo, porque quando nós tiramos os olhos de Jesus, é impossível manter a fé. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós passamos a dar mais crédito para as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Nós passamos a olhar mais as pessoas, nós passamos a olhar mais a tempestade, nós passamos a olhar mais o vento. E isso faz com que a gente afunde. Isso faz com que a gente comece a afundar. E a Bíblia fala que Pedro era um pescador. Pedro possivelmente sabia nadar, mas naquele momento, ao tirar os olhos de Jesus, Pedro percebeu que ele não poderia se salvar sozinho. E por isso que a Bíblia fala que Pedro gritou. Pedro gritou. Nesse relato apresentam 2 vezes Pedro e os discípulos gritando, né? A primeira vez gritando por medo, achando que Jesus fosse um fantasma. E nessa segunda vez, Pedro grita por livramento. Pedro grita por salvação. A Bíblia relata que quando Pedro gritou, salva-me, Senhor, que Jesus prontamente estendeu a mão a Pedro. Prontamente, ou seja, não há demora da parte de Deus para responder uma oração sincera por livramento das ondas da tentação. As ondas da tentação, elas sempre vão ameaçar a nossa vida, mas quando nós suplicamos a Deus, quando nós suplicamos a Jesus que nos salve, não vai haver demora. E é por isso que a Bíblia relata que Jesus estendeu a mão prontamente. Jesus sempre vai estar disposto a nos salvar. E aqui nós vemos que primeiro Jesus salva Pedro. Primeiro Jesus, ele tira Pedro das profundezas e depois Jesus questiona Pedro. Jesus, ele não censurou Pedro antes. Jesus, ele não censurou Pedro. Por que ele quis andar sobre as águas? Jesus, ele não questionou isso. Jesus, ele questionou por que Pedro perdeu a fé. Jesus aqui, ele fala assim, olha, homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Esse sempre vai ser um dos objetivos de Jesus. Jesus, ele sempre vai tentar nos levar a exercer a fé, a desenvolver a fé, a confiança no seu poder. Se nós cremos que ele é capaz de tudo, não há espaço para dúvida, não há espaço para o medo. Pedro, ele só começou a duvidar quando ele tirou os olhos de Jesus. Queridos, quantas lições nós podemos tirar para a nossa vida desse pequeno trecho? A Bíblia fala que depois que Jesus tirou Pedro da água, que depois que Jesus estendeu a mão para Pedro, que Jesus questiona Pedro sobre a dúvida, por que ele não teve fé? E a Bíblia fala que ele, juntamente com Pedro, entraram no barco. E que quando Jesus entrou no barco, que a tempestade cessou, o vento cessou e que eles adoraram a Jesus. O propósito daquela tempestade tinha se cumprido. As fantasias que aqueles discípulos tinham criado haviam se dissipado e eles adoraram a Jesus, maravilhados com o seu poder. Muitas vezes, queridos, a nossa falta de compreensão do todo vai nos levar a criar uma fanfic. Sabe o que é uma fanfic? Hoje em dia é muito comum uma fanfic, principalmente no Instagram. É muito comum a gente ver fanfics de coisas. E fanfic nada mais é do que fantasia de fã. Aquelas pessoas, elas eram fãs de Jesus. Haviam criado uma ficção de que ele seria o rei de Israel naquela época. Os próprios discípulos de Jesus acreditaram e eles gostaram dessa ideia de que Jesus, ele se tornaria rei naquele momento, naquela época. E sabe o que aconteceu? Jesus os mandou para o barco.
Só que eles relutaram, eles demoraram, eles insistiram e eles demoraram a obedecer. E sabe qual foi o resultado da demora em obedecer? Quando eles entraram no barco, eles enfrentaram muitas dificuldades ao longo do caminho. Muitas vezes em nossa vida, Jesus vai pedir para entrarmos no barco, para termos outras aprendizagens, para termos outras experiências, para ajustar a nossa cosmovisão. Mas assim como esses discípulos, muitas vezes nós estamos relutando, nós estamos insistindo em permanecer, nós estamos criando fantasias na nossa mente e isso vai nos fazer demorar em obedecer. E aquilo que Ele está nos pedindo para fazer, nós vamos demorar. E sabe o que Ele vai fazer? Muitas vezes Ele vai fazer como Ele fez com esses discípulos, vai nos forçar a entrar no barco. Ele vai nos obrigar a entrar no barco para a gente ir para outros lugares. Só que o fato de nós demorarmos a obedecer, muitas vezes vai fazer com que aquilo que era para ser rápido se torne demorado, se torne cansativo e cheio de provações e desafios na nossa vida. Só que sabe o mais fantástico de tudo isso? Jesus, Ele não desiste de nós. Jesus, Ele vem em nossa direção para nos ajudar. Só que muitas vezes, quando Ele vem em nossa direção para nos ajudar, muitas vezes nós pensamos que Ele é mais um problema. Muitas vezes nós pensamos que Ele é mais um fantasma que está vindo para nos assombrar, que está vindo para nos assustar. E nós tememos. E às vezes também nós agimos como Pedro, na impulsividade. E nós queremos vivenciar coisas extraordinárias com Jesus. E até mesmo nos sentimos melhores do que os outros. Só que enquanto nós estamos vivendo estes milagres, se nós permanecermos com o olhar em Jesus, nós continuaremos vivenciando milagres. Mas se nós tirarmos os olhos de Jesus, se nós concentrarmos o nosso olhar na força do vento, nas provações que nós estivermos passando, nós vamos sentir medo. E quando nós sentirmos medo por tirarmos os olhos de Jesus, sabe o que vai acontecer? Nós vamos afundar. E aquilo que era para ser uma experiência extraordinária vai se tornar uma experiência traumática. Só que sabe o fantástico disso tudo? Mesmo assim, Jesus, Ele não desiste de nós. Ele vem prontamente ao nosso encontro para nos tirar da profundeza da dúvida, para nos tirar da profundeza do medo, para nos tirar dessa profundeza de tempestade. E Jesus, Ele primeiro vai nos salvar e depois Ele vai olhar para nós e vai nos questionar: por que você tem pouca fé? Por que você está duvidando? Por que você ainda não acredita inteiramente em mim? Por que você ainda não acredita inteiramente no meu poder? Queridos, hoje Jesus está nos pedindo para entrarmos no barco, para nós mudarmos, para nós irmos para outros lugares, para outras experiências. Eu não sei o que Ele vai pedir para você, mas há algum tempo Jesus, Ele tem insistido para que eu vá para outros lugares, para que eu viva novas experiências, para que eu continue a obra dele em outros lugares. E muitas vezes eu tenho sentido medo. E sabe o que tem acontecido? Enquanto eu tenho alimentado fantasias na minha mente, enquanto eu tenho insistido para permanecer aqui, isso tem demorado. E muitas vezes, quando eu aceito entrar no barco para ir para outros lugares, eu enfrento mais provações do que eu deveria enfrentar. Eu enfrento mais dificuldades do que eu deveria enfrentar, porque eu demoro. E eu não sei se isso acontece com você. Só que quando a gente demora, quando a gente insiste em desobedecer aquilo que Deus está nos pedindo, isso só vai fazer com que nós enfrentemos mais dificuldades pela frente. Se você está passando por provações e dificuldades, assim como aqueles discípulos, e já tem remado muitas e muitas vezes no mar das dificuldades, não tenha medo. Jesus, Ele quer te ajudar.
Jesus, ele quer te desafiar a confiar nele. Ele quer que você perceba que ele é a solução para o seu problema. Ele quer te incentivar a viver coisas extraordinárias. Ele quer entrar no barco junto com você, junto comigo e acalmar a tempestade que a gente tem vivido. Jesus quer que eu e você permitamos hoje que Ele venha ao nosso encontro para nos ajudar. Ele quer que nós não relutemos em permitir que Ele entre no barco da nossa vida. Ele quer permanecer ao nosso lado e ainda que passemos por tempestades, nós vamos manter a certeza de que aconteça o que acontecer, Ele vai vir ao nosso encontro para nos ajudar. Queridos, Jesus, ele não vai impedir que nós passemos por dificuldades. Jesus, ele não vai impedir que nós enfrentemos tempestades na nossa vida, mas ele promete vir em nossa direção, nos ajudar, e ele promete que ele vai entrar no barco conosco, que ele vai acalmar o mar, que ele vai acalmar as ondas, que ele vai acalmar o vento que estão abalando a nossa vida, porque ele quer nos ajudar. Você crê que Jesus pode fazer o mesmo na sua vida? Você crê que Jesus quer te ajudar a enfrentar essas dificuldades? É isso que eu quero crer e eu creio nisso. E é isso, eu quero viver coisas extraordinárias de Jesus na minha vida. E eu não quero ter medo, eu não quero ter medo das tempestades que virão. Eu quero apenas ter a certeza de que Ele vai estar comigo. É esse o seu desejo também? É isso que você quer, é essa fé que você quer desenvolver a ponto de passar pelas tempestades da vida, mas permanecer confiante de que Jesus vai vir ao seu encontro te ajudar. Ele vai entrar no barco e ele vai acalmar a tempestade. Se é isso que você crê, se é isso que você quer, vamos orar. Vamos pedir a Jesus que continue a obra que Ele começou na nossa vida. Vamos pedir a Jesus que Ele continue nos ensinando, que Ele continue nos ajudando a desenvolver a fé que nós precisamos desenvolver. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor falou ao nosso coração mais uma vez. Hoje nós aprendemos, ó Pai, que muitas vezes nós criamos fantasias na nossa mente. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Mas o Senhor vai insistir para que nós entremos no barco para ir para outros lugares. E nós, Senhor, muitas vezes temos passado por tempestades porque nós insistimos em não te obedecer. Mas nós te pedimos perdão, Senhor. Nós te pedimos perdão por todas as vezes em que nós ouvimos claramente a sua voz falando ao nosso coração e nós não fomos capazes de obedecer. Nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo nós passando por tempestades, mesmo sendo consequências das nossas próprias escolhas, o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor sempre vem ao nosso encontro para nos ajudar. E nós te louvamos por isso, Senhor. E nós te pedimos, continue, Senhor, a obra que o Senhor começou em nossa vida. Continue, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a desenvolvermos uma fé tamanha que não importa a tempestade que passemos, ó Pai, que não tenhamos medo, porque sabemos que o Senhor vai vir ao nosso encontro nos ajudar, que o Senhor vai vir acalmar essa tempestade, ó Pai. Senhor, todos nós estamos em meio a esse mar tempestuoso. Uns estão passando por essa tempestade mais tempo. Senhor, por favor, ó Pai, ajude essas pessoas a perceber que o Senhor não é mais um problema, que o Senhor não é um fantasma que está vindo atormentar, que o Senhor é a solução para todos os nossos problemas. E é por isso que hoje, Senhor, mais uma vez, nós queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos. Nós queremos, ó Pai, entregar todo o nosso medo, toda a nossa falta de fé, toda a nossa desconfiança no Teu poder, nós queremos depor tudo aos Teus pés, porque nós queremos lançar fora todo o medo, para que o Senhor continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. Nós nos colocamos em Tuas mãos. Nos ajude, ó Pai, continue a obra, continue. E tudo isso nós Te pedimos e agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Queridos, que Deus os abençoe. Passamos por algumas dificuldades hoje com relação à conexão da internet, mas nós não podemos parar. O que Jesus tem feito na nossa vida é extraordinário e Ele quer fazer muito mais. Amanhã nós continuaremos estudando sobre um retorno de Jesus a Genezaré. Venha conosco estudar, continuemos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que te dê um ótimo dia e que você mantenha em mente que Jesus, Ele não vai evitar que as tempestades aconteçam em sua vida, mas Ele promete que vai vir te ajudar em todos os momentos. Que mantenhamos isso em nossa mente durante todo esse dia, porque grandes coisas Ele quer fazer na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe, um ótimo dia e até amanhã. Tchau, tchau.